Olá, tudo bem? Meu nome é Alexander Ravel. Eu sou pai do Alexander Filho e do Cono. O motivo pelo qual eu estou falando dos meus filhos é porque hoje falaremos sobre pais que destroem os seus filhos. Você não sabe da força, do poder que nós como pais, como criadores, como educadores, nós temos para influenciar, impactar a vida e o futuro dos nossos filhos. Fica comigo até o final, eu tenho certeza que vai ser de grande valia para você que tem filhos ou pretende ter um dia. Mas afinal de contas, Pianges, para que serve ter um filho? Você tem filho, você aprende coisas, fica muito melhor, você cresce 10 centímetros, arruma um jeito de ganhar mais dinheiro. As pessoas querem que o filho tenha alguma utilidade prática. Até mesmo pais com boas intenções podem ter atitudes que podem ser prejudicial ao bem-estar e ao futuro das crianças. É claro que nós como pais vamos cometer alguns erros, mas alguns pais vão além de alguns erros. A escola tem um papel fundamental para as crianças, mas existem algumas coisas como princípios que só adquirimos em casa. Por isso, nós como pais temos um papel fundamental para forjar um bom ser humano, um bom homem, uma boa mulher, para definir o futuro dos nossos filhos. Talvez essa seja a função secreta de um filho, nos transformar em pessoas melhores. Você passa a ser, cuidadoso, atencioso, mais honesto, porque você tem que dar o exemplo. E foi pensando nesses pais que fazem algumas atitudes que são bem tóxicas que eu preparei esse material para você. Pais exigentes. Geralmente esses pais são pessoas perfeccionistas crônicos. Você querer fazer as coisas de maneira certa, dar o seu melhor, não é um problema. O problema é quando isso vira um toque. Não adianta você ter o melhor carro, porque as crianças elas gostam mesmo, de verdade, velho, de andar de bicicleta com você, de andar na sua cacunda, sabe? Não adianta dar o melhor brinquedo, porque a criança gosta mesmo que você joga ela pra cima e depois pega ela. Isso pode prejudicar psicologicamente a criança, pelo simples fato que esses pais perfeccionistas acabam expondo a criança, acabam apontando os seus erros, muitas vezes em público, e a criança acaba tendo um psicológico danificado. Essa criança, ela vai desenvolvendo um complexo de baixa autoestima também, que está ligado à inferioridade. E ela acaba também desenvolvendo um grau de perfeccionismo crônico e acaba virando um adulto como seu pai, perfeccionista doente. Pais manipuladores. Embora a grande maioria dos pais tende a ter atitudes corretas com seus filhos, alguns conscientemente ou inconscientemente acabam manipulando seus filhos. Seja para realizar os sonhos que eles não conseguiram realizar, uma determinada profissão, um determinado emprego, uma determinada faculdade. Esses pais, eles tendem a manipular os seus filhos. Eles gostam de encontrar suas falhas. Nós como pais, como pessoas que convivemos muito com os nossos filhos, é muito fácil a gente identificar quais são as fraquezas dos nossos filhos. Você pode conviver com um adulto que você vai identificar, se você tem um convívio próximo desse adulto, você vai conseguir identificar as fraquezas, a parte fraca dele. Imagina com uma criança. Esses pais não obtêm êxito, eles continuam na empreitada de manipular e controlar a criança ou adolescente. Sabe, eles querem controlar todas as decisões com os mínimos detalhes. Deixa eu te falar uma coisa, deixa seu filho ser criança. Deixa seu filho viver a fase da adolescência. Essa é uma fase que passa como um piscar de olhos. E se você quiser manipular seu filho, se você quiser projetar nele o que você queria para você, provavelmente ele vai ser um adulto infeliz. Tenta encontrar a melhor parte dele, a melhor parte que todos nós temos. Quando você encontrar essa melhor parte, você vai encontrar uma aptidão ou uma predisposição para fazer algo, seja teatro, educação física, um esporte. E ao longo do caminho, se você for um pai companheiro e não usar a fraqueza dele contra ele, com certeza ele vai te pedir opiniões.
você vai poder pontuar qual é o seu ponto de vista sem diminuir o pensamento e a vontade dele. Pais pouco afetuosos. Eu tenho um tio, né, não é meu pai, mas é um tio, que eu não podia pedir bênção para ele, que ele perguntava: o que é que foi? Chega a ser engraçado, mas imagina, existe pais que não têm afeto nenhum, e o afeto, o abraçar, o carinhar, o dizer, o se expressar: eu te amo, filho, você é muito importante para mim, além de você estar liberando palavras de vida e desbloqueando um mundo por trás desse físico, que eu acredito que é o mundo espiritual, você vai estar tendo laços de sentimento com seu filho. São só 3 palavras, mas as pessoas têm medo delas. São só 3 palavras, mas a gente não percebe como elas são poderosas. Como um eu te amo muda vidas. Uma palavra dita boa para o seu filho, tanto quanto a ruim, uma palavra dita boa para o seu filho na infância, logo quando é criança, ao decorrer da adolescência, vai ficar gravado o resto da vida dele, na cabeça dele. Esse falar é muito importante para crianças e adolescentes que estão se adaptando, ou numa nova escola, ou num novo endereço, pais que se mudam muito por razões financeiras, por razões de trabalho. Então é muito importante você demonstrar o seu afeto para o seu filho. Existe uma parcela de pais tóxicos, ou seja, é a mesma coisa que ingerir uma toxina, que não gosta de contato, que não gosta de abraçar, que não gosta de se expressar. Por favor, não seja esse pai. Pais autoritários. A maioria de nós, se você tem 30 anos ou mais, você já passou por essa situação. Pais que falam: quem manda debaixo desse teto sou eu. Parece uma zona militar. Eu tenho uma formação militar e eu sei do que eu estou falando com propriedade. Gente, a casa tem que ser democrática. Lógico que o pai tem que impor regras. Não estou falando de ser uma bagunça a casa. Mas pais que não são flexíveis. Pais que são tão rígidos, tão engessados, que faz os seus filhos fazerem o que eles querem. E por muitas vezes acaba nem vendo, nem enxergando qual é a vontade do seu filho. Olha, a gente está falando de um ser humano. A gente gosta de fazer a vontade da nossa esposa, do nosso namorado, da nossa namorada. Mas quando se trata de um pequeno ser humano chamado filho, a gente pensa que a vontade tem que ser a nossa. Então, gente, ouça o seu filho, ouça a sua filha, seja flexível. Claro, dentro da lógica, dentro das regras, dos seus princípios. Esses pais autoritários, quando o filho pega uma curvinha diferente do que eles planejaram, do que eles projetaram, eles tendem a mostrar até uma atitude agressiva. E por causa dessa autoridade, que o clima parece uma nuvem preta dentro da sua casa, o seu filho, sua filha, não consegue ter espontaneidade. Acaba sendo um adulto fechado, porque ele tem medo de todas as vezes que ele se expressar, ele vai ter alguém para bater de frente com ele. Então, quando o seu filho, independente da idade dele, tiver algo para dizer, ouça com atenção. E se você não concordar, fala: olha, eu não concordo por causa disso, disso e disso. Mas ouça o seu filho, deixa ele dar a opinião, o ponto de vista dele. Isso vai acionar a parte criativa dele, a espontaneidade. Ele vai ser uma pessoa que vai conseguir falar melhor. Pais que agridem fisicamente e verbalmente os seus filhos. É difícil acreditar, mas é verdade. Existe pais que bate, espanca seus filhos. A violência doméstica, ela acaba se estendendo para as crianças. Pais que acabam perdendo a razão e usa suas mãos, seus braços ou o que tiver pela frente para poder calar ou para poder ter a razão. Às vezes esse pai, ele usa palavras tão duras que muitas vezes nem profissionais conseguem reverter o quadro psicológico que o adulto teve quando criança. Tome cuidado com o que você vai falar para os seus filhos. Por fim, não existe uma receita de como criar os seus filhos. Mesmo porque o ser humano, ele age diferente. O ser humano é um oceano, mas existem várias coisas que você não deve fazer.
E essas que eu falei até agora foram algumas. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi importante para você, se você assistiu até o final, eu vou te desafiar a comentar #até o fim. Persevera aí. Tchau, tchau.